Bom dia, bom dia, bom dia! Estamos de volta através das ondas do canal Educação em mais uma transmissão de aulas para o curso técnico em secretariado. A disciplina é Fundamentos de Contabilidade Geral. Ok, minha gente? Estou diretamente do Estúdio 6, eu, o Jackson, como diretor de imagens, o Joseni, importado de Castelo do Piauí, né? Joseni, aqui nosso prof assistente, e nós vamos juntos aqui até as 9 horas da manhã, né? Na hora do intervalo. Beleza, beleza, minha gente, ok. Pode ampliar o slide todo aí na tela, Jackson, por favor. Então, vejam só, estamos falando sobre patrimônio e as suas dimensões dentro da contabilidade, né? Como eu estava dizendo, o patrimônio ele precisa ser avaliado monetariamente. Então, você bate o olho e você consegue visualizar o valor, né? Sei lá, e aí ele está falando de especulação imobiliária. A especulação faz com que as pessoas peçam um valor muito maior do que o valor que realmente corresponde à realidade do imóvel. Sacam? E aí pode ser uso, troca, venda ou tudo mais. Beleza? Tem algumas classificações de bens que são muito importantes dentro da contabilidade. Primeiro, a gente pode dizer que existem os bens permanentes. Por bens permanentes, espera aí só um minuto, deixa eu experimentar uma coisa aqui. Os bens, não tem diferença desse vermelho? Não tem praticamente diferença de um para o outro. Tem tela, tem estúdio que tem um mais claro, um mais escuro. Aqui é a mesma coisa. Os bens permanentes, eles possuem vida longa, são adquiridos para serem utilizados de repente na empresa. Eles não são destinados à venda, sacam? Bens permanentes. Ok, só um minuto. Bens permanentes para serem utilizados nas empresas. Eles não são destinados para a venda. Veículos, máquinas, ferramentas, ok? Agora, eles também, ao mesmo tempo, passam por um processo de depreciação. Eles vão perdendo valor ao longo do tempo, e isso também é registrado contabilmente. Essa é uma atividade do contador, não tem a ver com o profissional da área de secretariado, tá bom? É só para que vocês entendam que num bem permanente, ele perde valor ao longo do tempo, ele se deprecia, se ele não for conservado, se ele for, como diz no interior, quando ele vai ficando estiorado, né? Depreciado, literalmente, é o sinônimo, tá bom? Os bens permanentes. Beleza? Para a pessoa é um imóvel, é uma casa. Geralmente imóveis eles têm essa perspectiva de valorizar ao longo do tempo, né? Mas a casa em si, se ela vai se mantendo na manutenção, né? Ela vai valorizando. Você troca um piso, você troca um negócio e tal, aquilo ele vai valorizando a casa. Mas se não, ela vai perdendo valor, beleza? Pode perder valor. Você não consegue vender pelo preço que você quer. Você sempre vai vender mais baixo do que gostaria. Ok? Carros depreciam e vão perdendo valor ao longo do tempo. Os bens de consumo, eles são adquiridos na utilização dentro da empresa. A gente está falando aqui numa pegada mais empresarial, né? São adquiridos para a utilização dentro da empresa e são consumidos no curto prazo. Os bens de consumo, ok? Que servem ali para o dia a dia da empresa. São consumidos no curto prazo, beleza?
geralmente dentro do próprio exercício em que foram adquiridos. É um material de expediente, né? É um material de limpeza, por exemplo. E aqui é curioso, né? Ó, quando fala-se de material, quando a gente fala de material de expediente, deixa eu compartilhar aqui uma observação. Talvez eu já tenha feito até isso com vocês anteriormente. Volta aqui para mim, Jackson. Nós temos, eu tive a oportunidade de gerenciar uma equipe de trabalho, né? Essa equipe, ela tinha, deixa eu fazer aqui as contas, ela tinha umas 15 pessoas. E nessa equipe havia uma orientação da diretoria em que a gente pudesse estar economizando papel. Logo, a ideia era que todos os processos fossem os mais digitalizados possíveis, né? Detalhe, mas tinha gente na equipe que tinha dificuldade de trabalhar com essa pegada digital, né? A gente publicava um estudo chamado Conjuntura Econômica. Então, ele era digital, ele era disponibilizado pela internet, entendem? Através de um link para as pessoas pesquisarem, estudarem os dados consolidados ali. Mas dentro da equipe tinha gente que não gostava do digital. Então, a pessoa tinha que... E essa pessoa era o revisor. Então a gente pesquisava os dados, né, e fazia o arquivo, né, lá a conjuntura, a publicação. Era como se fosse uma revista eletrônica. E a gente ia lá preparando e juntando tudo lá na publicação. E mandava para o revisor, para ele revisar. Ele não revisava no computador, né? Ele tinha que imprimir para poder passar como revisor excelente. Ele via coisas que a equipe não via. Ele, tem erro aqui, tem erro acolá, esses dados aqui eles estão divergentes, por isso aqui, isso aqui tem alguma coisa errada, tem uma vírgula, tem um ponto errado aqui nessa numeração, porque isso pode pegar algumas centenas de milhares e transformar em milhões. Pode se transformar em bilhões se você erra. Se você erra. Então ele vai lá para revisar tudo isso. Então, mas ele só fazia isso, aí ele mandava para a gente o papel e todo com as observações. A gente corrigia lá no computador, mandava para ele, aí ele revisava, aí ele imprimia de novo para poder revisar. Então, assim, havia uma dificuldade grande na equipe para a gente cumprir com essa meta de reduzir papel, porque dentro da equipe tinha gente que gostava de trabalhar com o papel. Então, nos trabalhos, no mercado de trabalho, tem essas coisas. A gente se encontra com essas questões. Não tinha revisor melhor do que ele, mas ele só mexia com papel escrito e isso acabava fazendo com que a gente consumisse muito papel para fazer esse trabalho, né? Mas era uma experiência de trabalho muito interessante. A gente sempre tinha muito para aprender com ele nesse sentido. Tá bom? Beleza, minha gente? Então tem esses detalhes aqui de mercado de trabalho que a gente nem aprende na escola, a gente aprende vivendo mesmo, vivenciando, experimentando tendo essas experiências. Beleza? Tudo bem? Pode ampliar o slide todo aí na tela, Jackson. Eu estou falando de material de expediente, né? Então, são bens permanentes, a gente também tem os bens de consumo. São elementos, né? O patrimônio, os bens. Os bens, minha gente, fiquem à vontade. Dúvidas, exemplos, observações, por favor, fiquem à vontade para compartilhar aí pelo chat. O patrimônio, né, sobretudo os bens, são elementos que podem ser avaliados. Isso aqui é a mesma coisa. Ó. Aqui eu deixei a mesma coisa do outro slide. O que eu estou variando é essa parte de baixo aqui. Ó. Aqui, ó, os bens permanentes, os bens de consumo. E agora eu vou falar dos bens móveis e dos imóveis. A parte de cima é a mesma. Então, vejam só.
São elementos que podem ser avaliados monetariamente, então são classificações importantes dentro da contabilidade. A gente, além dos bens permanentes e de consumo, tem os bens móveis. Eles são suscetíveis de remoção sem danos em seu estado físico ou utilização, né? Olha aí, a gente tem aqui físico ou de utilização, veículos, né? Animais, máquinas, móveis, equipamentos, ok? Tem essa pegada aqui. São bens considerados móveis. Estava passando uma novela agora que era Pantanal, ela finalizou semana passada. E na história do Pantanal tem o boi de piranha. Vocês conhecem a história do boi de piranha? Por favor, me digam aí pelo chat. Povo de Belém do Piauí, beneditinos, povo de Betânia do Piauí, Cabeceiras, Coronelinos, Domingos Mourão, Fartura do Piauí. Vocês conhecem a história do boi de piranha? Ela é um exemplo, é uma história que ajuda a gente a entender isso aqui dos bens móveis. Bora imaginar que a Luana Paz seja uma fazendeira. A Luana cria gado de corte, né? Ou seja, gado é criado para ser abatido e ir para frigorífico. Aí a Luana, só que o transporte de gado hoje ele se dá de várias formas, né? De caminhão, pode ser transportado por trem. Mas bora imaginar que a Luana pegue o gado dela e leve. Qual é a história do Pantanal? Se a Luana fosse uma pantaneira, tivesse uma fazenda lá no Pantanal, ela tinha que deslocar o gado de um lado para outro, de uma fazenda para outra. E detalhe, no meio tem os rios, né? Aquela região é muito alagadiça, tem muitos rios. E tem piranha no rio. Então, para atravessar o rio, qual é a história do boi de piranha? O pantaneiro lá, ele pega o gado mais magro, doente do plantel, e ele bota para esse gado para entrar no rio. Aí as piranhas fazem a festa, começam a comer aquele boi. Enquanto as piranhas estão, como diz no interior, entirtidas com o boi, aí eles vão e tocam o resto da boiada pelo rio. Né? E salvar o restante. Eles sacrificam o boi mais magro, o boi doente, para as piranhas. E enquanto elas estão comendo aquele boi, aí eles rapidamente tentam tocar o restante da boiada pelo rio. Essa é a história do boi de piranha. Ok? É como se ele fosse uma isca, né? Ele é uma isca para distrair as piranhas enquanto o resto do gado passa pelo rio. Ok? Então, tem isso. Quando a gente vai transferir animais, por exemplo, podem haver perdas. Podem haver perdas. O gado, se a distância for muito grande, e se você for transportar, não é, conduzindo, os animais podem emagrecer, podem, no meio do caminho, de repente, morrer. Isso pode fazer parte do processo, tá bom? Beleza? Me lembro de uma reportagem que eu vi recente. Tem região aí que é boa de produzir mel? Me digam aí. Aqui no Piauí, uma determinada região teve problema na florada, que é importante para as abelhas produzirem mel, por conta da seca. E aí foi obrigado essa região a pegar essas abelhas aqui do Piauí e transportar para o Maranhão, para uma região lá em que tinha florada para as abelhas produzirem mel. Quando eu vi a reportagem, eu fiquei, caraca, eu já vi transportar boi, já vi transportar jumento, já vi transportar caprino, né? O tigre, elefante de circo, mas nunca vi abelha. Né? De abelha? De abelha. Tá aí, o Jackson é de Simplício Mendes.
E ele está dizendo que já participou de transporte de abelha. Eu nunca tinha ouvido falar. Meu Deus, eu vou assistir até o final, porque eu quero saber como o diabo é que transporta a abelha. E aí, pegam as caixas de abelha, né? Bota lá no caminhão. É mais simples do que a gente pensa. E joga a lona por cima, né? Bota a lona por cima, amarra direitinho, as abelhas ficam ali. E o caminhão vai embora, levando as caixas de abelha de um lado para o outro. Óbvio que aos poucos você pode perder alguma abelhinha lá, mas danada, ela está voando ali, vai pela beira da lona e ela sai, né? O vento a leva para longe. Pode-se perder algumas abelhas, mas a maioria fica e você transporta as abelhas. Eu achei esse negócio mais simples do que parece, mas para mim foi impressionante. Eu nunca tinha ouvido falar de uma coisa assim. E tem, né, Jackson, né? Você, lá em Simplício Mendes você participava, né? Tem esse negócio. Interessante, viu? É muito massa. Né? Então, vamos adiante. Pode botar aí, Jackson. E aí, a gente está falando de transporte de animais aqui. A gente tem máquinas, equipamentos, móveis. Outro dia, a Israélia, aí de Betânia do Piauí, povo de Betânia, a Israélia da Paixão Macedo, ela já se formou aqui pelo canal Educação em finanças. Pode voltar para mim, Jackson, porque aqui é uma história que eu vou contar. E a Israélia já se formou em finanças, ela já está estudando em administração, né? E de vez em quando a Israélia me manda filmes. Oi, bom dia, bom dia. Entrem aqui, minha gente, vejam. Eu estou recebendo aqui visitas no estúdio. Vem aqui, boneca. Como é seu nome? Maria Vitória, vem aqui. Venham aqui, minha gente. Eu estou recebendo visitas aqui no estúdio. A Maria Vitória. Como é teu nome? Encosta aqui. Ó, o Pedro. E deixa eu ficar aqui no meio dessa galera. Minha gente, eles são filhos de quem, Danusa? Sobrinhos, e estão conhecendo aqui o canal. Olha só que legal. Minha gente, ó, vocês estão aparecendo, Maria Vitória e Pedro. Vocês estão aparecendo em Belém do Piauí, em Beneditinos, em Betânia, em Cabeceiras, Domingos Mourão, Coronel José Dias. Nós aqui no estúdio, viu, vocês dois, nós estamos percorrendo várias centenas de quilômetros pelo estado do Piauí. É porque a aula que a gente dá aqui no estúdio, o pessoal do interior assiste nas salas aí espalhadas pelo Piauí todinho, né? Beleza? Vocês estão famosos dentro do canal Educação, então. Tá bom? Massa, beleza. Lindos. Tchau, tchau, minha gente. Fiquem com Deus, viu? Tchau, tchau. São sobrinhos da Danusa. Muito massa. Então, vejam só. Olha aqui, Betânia, o pessoal está dizendo, ó, a Israélia é conhecida aqui da turma de secretariado. Exato. Então, a Israélia, a gente sempre mantém contato, e como ela sabe que eu gosto disso, ela me manda vídeos e fotos do parque eólico aí em Betânia. Então, ela me mandou outro dia uma foto, eu até botei no Instagram, o caminhão levando uma hélice, subindo na Serra do Inácio. Minha gente, é muito grande a hélice e a estrada é estreita e fininha e o caminhão subindo devagarzinho ali. É impressionante, né? Porque você leva as hélices, né, para montar lá em cima os aerogeradores na Serra do Inácio e na Serrinha, aí em Betânia do Piauí, né? Beleza? Aí eu estou falando de transporte, de equipamento, né? De material. Pode ampliar o slide todo aí na tela, Jackson. Né? A Israélia veio semana passada, acho que foi semana passada, viu? Ela veio aqui em Teresina, ela fica lá na pensão aí de Betânia, aqui em Teresina, que fica ali no centro. Eu inclusive conheci a pensão. Fica ali no centro e ela esticou e veio para cá para conhecer o canal, os estúdios, os professores presenciais, os professores pessoalmente. Ela botou no Instagram, foi muito massa, foi muito legal a vinda dela aqui. Vocês, quando estiverem em Teresina, não se acanhem.
entrem em contato e podem vir aqui para o canal conhecer a gente aqui, o nosso trabalho. Olha os dois aqui, o Pedro aqui e a Maria aqui, vindo conhecer a gente, tá bom? Beleza? Então eu estava falando de bens móveis, mas também tem os bens imóveis, né? São os que não podem ser deslocados do seu lugar, né? Não podem ser deslocados da sua origem, né? Ou de repente estão no solo ou no subsolo. E se por acaso fossem, seriam danificados neste transporte. São aqueles deslocados que terão que ser totalmente ou poderão ser parcialmente danificados. A gente está falando de casas, né, de terrenos, edifícios, né, de repente é uma área de reflorestamento. A gente chama de bens considerados imóveis. Minha gente, também tem mais dois tipos de bens. Olha aí, Betânia, qualquer hora nós chega a turma aí, professor. Pode vir, viu? Pode vir. A Luzia também já veio, que é de Betânia, ela já veio aqui também. Ela foi lá para a pensão de vocês, ali no centro, e ela esticou e veio aqui no canal também. Beleza? Outros tipos de bens são os corpóreos, ou seja, são os bens chamados tangíveis. Quando a gente fala de tangível, é porque são bens que têm corpo físico, são bens materiais, ok? Possuem matéria, podem ser tocados. Um bem corpóreo, ele pode ser um carro, uma máquina, mercadorias. A grande maioria dos bens, eles são corpóreos. Volta aqui para mim, Jackson. Olhem, por exemplo, aqui a minha canetinha mágica. Ela tem cor, ela tem peso, ela tem, é um bem corpóreo, sacam? Olhem o microfone, a tela aqui de touchscreen, certo? O ar-condicionado, os equipamentos eletrônicos aqui que o Jackson comanda. São bens corpóreos, são bens físicos, são as instalações, são máquinas, veículos. Isso são bens tangíveis. Inclusive, é fácil a gente olhar e fazer uma avaliação monetária desses bens tangíveis. Sacam? Só que detalhe, e grande parte dos patrimônios das empresas convencionais, eles são tangíveis e corpóreos. Mas cada vez mais, a gente tem aqui os bens incorpóreos ou intangíveis. Esses bens, eles não são materiais. Eles não são materiais. Ou seja, eles não podem ser tocados. Esses bens, eles também são passíveis de avaliação econômica, de se chegar a um valor, e de ser registrado na contabilidade. Também pode ser registrado na contabilidade o valor de bens intangíveis, não é? Não é tão simples quanto um bem material, mas isso aqui pode ser feito. É um nome comercial de uma empresa, de uma marca, ela é um valor, é um ativo intangível da empresa. É a benfeitoria num imóvel de terceiros. Você aluga e você faz benfeitorias, aquilo ali incorpora valor ao bem. Às vezes é a história. Às vezes é a história de um imóvel que atribui maior valor a ele. Quer que eu dê um exemplo? Bora imaginar aqui, Jackson, lá em Bom Jesus, a casa da família do Whindersson Nunes, certamente, ela vale mais porque é da família do Whindersson Nunes do que se fosse uma família comum. Vocês estão entendendo a história do ativo intangível? O bem intangível? Ele pode se incorporar a um bem físico, a um bem material. Sacam? Então, assim,
Uma casa, o valor dela, ela pode valer mais, inclusive pela história dela, né? Jackson, já pensou uma casa com histórias de visagens e de assombração? Para o Jackson, uma casa dessa não vale nada, porque ele tem medo. Então, vejam que história de assombração numa casa deprecia essa casa pro Jackson. O dono pode pedir 1 milhão, pro Jackson não vale nada. Então, então é por aí. Entendem? A Apple, os produtos da Apple valem mais do que o que eles realmente valem na prática. Porque, na verdade, a gente está falando de valor intangível, imaterial. Entendem? É um fundo de comércio, é uma marca, é uma patente, é uma licença com os direitos autorais, né? Tudo isso aqui é um bem imaterial. Ó, se a gente for falar aqui, se vocês perceberem, eu estou falando essa aula aqui, ministrando essa aula de patrimônio aqui para vocês, mas percebam que eu não fico só nos conceitos. Nessa aula eu incorporo histórias, né, para ajudar vocês a entenderem os conceitos. Isso é uma pegada mais intangível, entendem? Então, assim, se você assiste, se você só pegar os slides, você vai ver teoria, conceito. Quando você assiste a aula, você vai ver que na aula tem mais do que tem no slide. Entendem? Isso é intangível. A aula ela tem história, ela tem algumas brincadeiras, a história lá do você fazer correlações, análises, que o slide não capta. Né? Então, essa é a pegada. E quando tem aula com mais interações e participações, aí a aula ela fica diferente mesmo, pode ter certeza absoluta. Beleza? Oi, coronelinos, liderados pela profa mediadora, a profa Silvia Oliveira. Beleza, muito bem. Olha aqui também, eu estou vendo aqui em Coronel José Dias, os alunos Amós, esse aqui é egípcio, o José Marcos, o Kleber, o Severino, né? Isso lá de Coronel José Dias. Beleza, os coronelinos aqui nesta nossa aula de hoje. Bom dia, minha gente. Ok, minha gente. Então, nós temos esses bens considerados intangíveis. Por vezes, volta aqui para mim, Jackson. Olhem um exemplo. Você tem técnicos de voleibol. Aí eu tenho um grande time de vôlei no Brasil. Você tem ali o Suzano. É um time de vôlei. Vai contratar um técnico. Técnico de vôlei tem vários. Se ele for contratar o Bernardinho, sai caríssimo. Sacam? Por quê? Porque o Bernardinho tem história, tem resultados. Ele é um técnico muito campeão no vôlei, principalmente com as seleções feminina e masculina. Então, é muito forte isso. Percebam que o Bernardinho, por que ele, como ele é um técnico de vôlei, a princípio, como todos os outros, mas ele tem mais valor do que os outros. É a história da marca. Inclusive, eu já devo ter dito isso para vocês, volto a dizer de novo. Construam a marca de vocês, o nome de vocês enquanto profissionais. Façam com que os nomes de vocês cheguem antes de vocês. Entendem? Porque se você for participar de um processo de seleção, você tem mais vantagem de ser recrutado do que os outros, porque você já é mais conhecido do que os outros. Entendem? Essa coisa faz toda a diferença. O povo está dizendo aqui de fartura. Adoramos as suas aulas, professor. Opa, obrigado, minha gente. Vocês são os queridos. Obrigado. O Brasil é nosso, tá bom? É para vocês mesmo, é com todo carinho. Beleza?
Pode ampliar o slide todo aí na tela, Jackson. Então, essas são as coisas intangíveis. É esse tipo de marca, quando uma marca é muito forte, povo de fartura, as pessoas compram ela por um valor maior do que o que ela realmente vale. Entendem? Só olha assim o valor. Eu estou disposto a pagar mais caro para ter essa marca. E esse tipo de coisa, a contabilidade não necessariamente consegue captar perfeitamente. Por quê? Porque a gente está falando de emoção. O que é que essa marca ela gera de emoção nas pessoas? Pode ser por exemplo, um artista que faz um show, né? Se você gosta muito daquele artista, pode ser que você esteja disposto a pagar mais caro para ir do que o que vale o show dele. Entendem? Só pela emoção de estar próximo do artista. Um que eu poderia fazer isso, por exemplo, seria o Zé Ramalho, que eu gosto demais, sou apaixonado do Zé Ramalho. Então, eu estou disposto a pagar mais caro, de repente, por um show do Zé Ramalho, coisa que eu não faria por outros artistas. Por ele, eu faria, entendem? Entra essa coisa. Isso a contabilidade, ela não consegue captar. Ok? Vejam só, ainda sobre bens intangíveis. São propriedades imateriais de uma empresa, eles não existem fisicamente. É o caso das marcas, patentes, licenças, direitos de uso, direitos autorais, são softwares. De repente, a capacidade de uma empresa de desenvolver tecnologia, é uma receita, pode ser uma fórmula, pode ser a carteira de clientes, os recursos humanos. A empresa tem profissionais tão renomados que aquilo ali faz com que as pessoas queiram ser clientes dela. Entendem? Essa história da receita o exemplo clássico, Jackson, é a Coca-Cola, né? A Coca-Cola. Você não vai ver um produto similar com o mesmo sabor da Coca. Você vai ver variação, mas não é a mesma coisa da Coca-Cola. Grande parte do valor de marca da Coca-Cola está na receita dela, sacam? E as fórmulas entram aqui, a fórmula e a receita está muito ligada a como fazer, é o jeito de fazer, né? Sacam? Isso aqui é um bem intangível, pode agregar valor à marca. Por exemplo, usar um software de edição de imagem. Eu estou falando aqui com o Jackson, por exemplo, que é a área dele. Usar um software de edição de imagem, como o Photoshop, numa agência de designer. Para fazer isso, ela precisa comprar o direito de uso do Photoshop. Sacam? Ela precisa fazer isso para poder usar as funcionalidades do Photoshop. Certamente tem aplicativos de edição de imagens que você pode baixar, inclusive, no celular. Mas eles não têm as funcionalidades de um Photoshop. Mas eu não sou da área. Jackson, tem um outro aplicativo tão eficiente, tão bom quanto o Photoshop? É como o Jackson está dizendo. Ele está dizendo que pode ser que tenham outras soluções, né? Tão bons quanto, mas não tem as funcionalidades. O CorelDRAW, ele está dizendo que também é um bom software de edição. Mas é porque o Photoshop Sim, sim. Sim, sim. Sim, o Corel para criação, o Photoshop para correção. Eles corrigiram tanto uma propaganda de marketing que tiraram o umbigo da modelo na praia no Photoshop. Né? O outro exemplo é uma startup. É uma empresa que desenvolve tecnologia, minha gente. E desenvolve esses aplicativos que a gente usa nos nossos celulares, viu? Uma startup ela pode desenvolver uma tecnologia inovadora. Tudo isso
Ó, os bens intangíveis de uma empresa, eles agregam valor ao que ela faz. Ou seja, agregam valor ao patrimônio dela. Ou seja, e agora a gente vai falar de patrimônio, mas do ponto de vista dos direitos, não é mais dos bens. A gente já venceu a parte dos bens. Então, destaco em amarelo. São os elementos que representam os bens que estão em poder dos terceiros. Geralmente aparecem acompanhados da expressão a receber, a compensar, a recuperar, a acreditar. Você tem, mas ainda é um bem que está na mão de terceiros. É uma promessa, os direitos dentro do patrimônio representam promessas de recebimento, ou que permita recuperar parte do que foi transferido. Isso é direito, tá bom? Ok. Mas cuidado com quem você, por exemplo, empresta dinheiro. Porque tem gente que... o povo diz que gente ruim e devedor ruim só desenrola no pau, né? Dá muito trabalho, é confusão. Então, você tem que ter cuidado com quem você tem direitos a receber, viu? Se você emprestar para gente ruim de pagar, inadimplência, né? Aí você tem um problema. Você tem a receber, mas não recebe. É uma promessa sem jeito, como diz o Chicó do Alto da Compadecida. Um exemplo, parte do patrimônio são contribuições a receber, títulos a receber, né? Ou adiantamento concedido. Né? Se você adiantou algo, né? Você tem algo a receber no futuro. Né? Ok, neste mesmo caso, sem a expressão, trata-se de um direito, porque alguém que recebeu um adiantamento deverá devolver esse valor recebido. Sacam? Ok. Ainda nos direitos, para ser ativo é necessário que ele preencha 4 requisitos. Para esse direito a receber, ser um ativo, ele precisa precisa ser um bem ou um direito da empresa, precisa ser de propriedade, posse ou controle de longo prazo da empresa, precisa ser mensurável monetariamente, quase que eu me engasgo aqui, e precisa trazer benefícios presentes e futuros para a empresa. Um ativo tem essas características. Precisa trazer benefícios presentes e futuros para a empresa, ser monetariamente calculado, precisa ser de propriedade ou posse, e isso naturalmente o transforma num bem ou num direito de propriedade da empresa. Falamos de direitos. Agora a gente vai falar de obrigações como parte do patrimônio. Obrigação é a responsabilidade de pagamento por bens adquiridos, ou seja, ou despesas realizadas. Sacam? Obrigações são a necessidade de pagamento, viu? São bens de propriedade de terceiros, porque os direitos são de propriedade da empresa, mas, são de propriedade da empresa, mas estão nas mãos de terceiros. Aqui nas obrigações, são bens de propriedade de terceiros que estão em poder da empresa. Olha que interessante. Ou são dívidas contraídas em virtude de despesas. Isso aqui são obrigações. Quando você compra um bem ou contrata um serviço, tanto um quanto o outro devem ser pagos. Entendem isso? Temos aqui uma obrigação, né? Uma dívida que pode ser paga imediatamente ou pode ser paga a prazo. Meus caros futuros técnicos em secretariado. Tá bom? Beleza? Vamos adiante.
Ainda nas obrigações, destaco em amarelo. As obrigações na contabilidade recebem o nome técnico de exigível. É um outro nome para as obrigações, viu? O exigível, chamado também de obrigações. Pode, por se exigir da empresa, o pagamento dessa dívida. É um exigível. Assim, quando uma empresa compra uma mercadoria a prazo, né, ela passa a ter a obrigação de pagar esse valor de compra no prazo acordado num contrato. Né? Ele vai ter que fazer esse pagamento por conta de uma questão de contrato. Uma despesa sempre gera um pagamento, sacam? Toda despesa que eu tenho é natural, é equivalente, é um pagamento. Ou seja, é uma obrigação. As obrigações são dívidas com terceiros ou com pessoas fora da empresa. Né? Vejam, não tem nada demais, é tudo tranquilo na hora de se entender. Geralmente, as obrigações vêm acompanhadas dos termos a pagar, a recolher. Geralmente, recolher é usado com impostos. Tenho impostos a recolher, entendem? É chamado de passivos ou a liquidar. Sacam? Aqui são termos que acompanham as obrigações. Por exemplo, tenho salários a pagar, tenho impostos a recolher. Né? Essa é a pegada. Tenho passivos junto a fornecedores. Ok? E aqui a gente faz uma observação sobre patrimônio líquido. E aí é o interessante. O patrimônio líquido de uma empresa, meus caros futuros técnicos em secretariado, é a diferença entre os bens e direitos menos as obrigações. Aí você extrai aí o patrimônio líquido da empresa. É muito interessante isso aqui. Neste espaço fica registrado no patrimônio líquido o capital investido na empresa. É o capital social dessa empresa. Ou seja, são as reservas de lucro aqui também. Né? Pode registrar lucros ou prejuízos, depende do desempenho da empresa. Vamos adiante. Olha só. Patrimônio líquido. Como este saldo mostra a participação dos sócios na empresa. O patrimônio líquido ele é chamado também de capital próprio ou capital dos sócios. Por exemplo, se a gente está falando de patrimônio líquido, ele está associado a capital social da empresa, reserva de capital da empresa, reserva legal. E se a empresa... Ou também pode ser prejuízos acumulados. Pode ser também. Se a empresa acumula mais obrigações do que direitos e bens, ela vai estar acumulando prejuízos. Por exemplo, quando eu falo de PL, eu estou falando de patrimônio líquido, ok? Ele é representado no lado do passivo, porque é a ideia de balanço patrimonial. Eu destaco em amarelo aqui. Justifica-se estar do lado do passivo por se tratar de uma dívida da empresa com os sócios. Então, eu tenho aqui, de um lado, o ativo são os bens e direitos, que equivale ao passivo. São as obrigações mais o patrimônio líquido da empresa. Tá bom? Minha gente, eu estou finalizando o nosso encontro por aqui. Grande abraço, fiquem com Deus. Tem questões complementares para vocês resolverem. A gente se encontra na próxima semana, tá bom? Tchau, tchau, queridos.